Em 1808, a corte portuguesa, acompanhada aproximadamente de 10 mil pessoas, chega ao Brasil. Essa transferência foi negociada pela Inglaterra e Portugal, a qual foi escoltada pela esquadra inglesa, em troca de vantagens comerciais, como a abertura dos portos a nações amigas. Para completar a aliança com a Inglaterra, foi assinado pelo príncipe o Tratado de Comércio e Navegação. O príncipe Dom João e a rainha Dona I se estabeleceram no Rio de Janeiro, a capital da colônia, dando início ao período joanino. A família real procurou trazer para o Rio de Janeiro um modo de vida europeu, através do embelezamento e de uma intensa reorganização, como a Missão Francesa, o Banco do Brasil e centro de pesquisas, como o Real Horto. E os que realmente se beneficiaram era a verdadeira elite dos que se o isqueiro na esquina da escola, a elite carioca. Os mesmos eram mais sofisticados, ou seja, começaram a agir diante dos padrões de etiqueta da Europa, mudanças de hábitos, festas e entre outros. Foi formado uma elite política-econômica do Sudeste e, por conta disso, houve um reforço da burocracia estatal, isto é, a elite local recebia cargos políticos e, para isso, foi necessário um aumento de impostos para arrecadação de dinheiro para salário. Dessa forma, os benefícios ao Rio redefiniram uma hierarquia entre as províncias do Brasil. E quanto isso, já no norte, da Bahia para cima, se tinha um histórico de revoltas, como a insurreição pernambucana, durante o Brasil holandês, a revolta de Beckman, no Maranhão, eclodida principalmente pela falta de mão de obra e aumento dos preços das mercadorias vindos da metrópole. Além da Guerra dos Mascates, em Recife, na qual os comerciantes exigiam participação política, e da Conjuração Baiana. Fora disso, uma seca devastadora assolou a região em 1816, no mesmo momento em que a produção de açúcar em outros países fez o preço do produto nordestino despencar. Com a vinda da família real, a vida dos colonos em Pernambuco alterou-se de muitas formas, e ouso dizer, negativamente. Primeiro, houve o aumento dos impostos em Pernambuco para manter os luxos da corte e para financiar as campanhas militares promovidas no sul, Cisplatina. Além disso, Dom João VI nomeou vários portugueses que haviam mudado para o Brasil junto com ele, em 1808, para cargos administrativos importantes de Pernambuco e também para funções no exército. Isso desagradou as elites locais. Além da grande preferência ao Rio e à elite do Centro-Sul, como já mencionado e confirmado pela frase de Henry, um inglês que morou em Pernambuco durante esse tempo. Paga-se em Pernambuco o imposto para a iluminação do Rio de Janeiro, quando as do Recife ficam às escuras. A existência da grande desigualdade social também foi algo importante, pois a insatisfação causada ajudou a mobilizar as camadas populares. Por fim, a difusão dos ideais iluministas deu base ideológica ao movimento. Com tais causas, se deu a insurreição pernambucana, que foi um movimento social, uma revolta de caráter emancipacionista, ocorrida em Pernambuco no ano de 1817. É considerado um dos mais importantes movimentos de caráter revolucionário do período colonial brasileiro. Deu-se início em Pernambuco dia 6 de março e foi dominado em 19 de maio do mesmo ano. O movimento contou com as elites locais, compostas por grandes comerciantes e alguns grandes proprietários, e teve adesão também de militares, juízes, pequenos comerciantes, artesãos e muitos padres. A grande adesão de padres ao movimento, inclusive, fez com que essa rebelião também ficasse conhecida como Revolução dos Padres. O movimento conquistou adeptos em Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. O movimento social pernambucano tinha como objetivo principal a conquista da independência do Brasil em relação a Portugal. Porém, não havia unidade entre os revoltosos. Os pobres queriam conquistar a igualdade, enquanto as elites buscavam autonomia política no sentido de instalar um regime republicano sediado em Recife. Ao saber da organização da revolta, o governador de Pernambuco ordenou a prisão dos envolvidos. Porém, os revoltosos insistiram em prender o governador. Após dominar a cidade de Recife, os revoltosos implantaram um governo provisório. Para conquistar o apoio popular, esse governo provisório abaixou impostos, libertou presos políticos e aumentou os salários militares. Porém, os rebeldes perderam um apoio popular significativo e a revolta não avançou. Ocorreu uma grande repressão violenta do governo do Rio de Janeiro, com apoio da Bahia. Como principais personalidades, temos Domingos José Martins, que foi um grande líder dessa revolução, e era conhecido pelos seus discursos energéticos e pela sua liderança natural e por ser um dos liberais mais radicais. Domingos teve o apoio de religiosos como o padre João Ribeiro, padre Miguelinho, padre Roma, que sozinho atiçou a revolta na Bahia, e o próprio Frei Caneca. Vigário Tenório e ainda teve a ajuda de Antônio Carlos de Andrade e Silva, irmão de José Bonifácio, José Barros Lima, Domingos Teodônio, Jorge e entre outros. Como consequências, o movimento representou um duro golpe para a monarquia portuguesa,
Preocupado com a possibilidade de ser criada uma onda de revoltas e de pôr a monarquia em risco, Dom João VI ordenou a forte repressão militar contra os rebeldes de Pernambuco. Os embates duraram 75 dias, resultando na derrota dos revoltosos. Os líderes foram presos e alguns executados sem julgamento.